Ao mesmo tempo em que os focos de incêndio foram recorde na Amazônia em 2019, a região também concentrou 84% dos assassinatos no campo e 73% dos registros de tentativas de assassinato. Ameaças. Eu diria assim que todo mundo que está nessa linha de frente realmente sofre, né? Nunca chegaram comigo para dizer, olha, eu vou te matar, mas dizer para outras pessoas, mandar um recado, né? Olha, os dias deles está contado. Fulano já falou que lá para outra região funcionou assim, e que dessa forma a gente consegue eliminar e tirando essas lideranças, os outros ficam com medo, né? O Pará é o terceiro estado com maior número de pessoas incluídas no Programa de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, nos dados ainda de 2018. Marivete foi uma delas. Ela viveu por 10 anos com proteção de escolta policial. Eu tenho muita dificuldade para atravessar uma rua, porque eu tenho que ir lá para o ponto dos barcos, aí é como se já tivesse alguém me olhando e mandavam dizer também que eu não teria o prazer de morrer de uma morte rápida. Então eu ficava pensando, e eu acho que foi assim durante todos esses anos, não me mataram fisicamente, mas psicologicamente eu sofri muito. Eu nunca fui numa festa, eu não sou de festa. Fiz um aniversário, uma comemoração da minha família. Só o dia que fosse muito mesmo necessário eu ia com a polícia. Aí eu senti tanto ódio de mim que eles disseram que perderam muita terra para trabalhador rural, que a gente incomodava, denunciava muito eles, denunciei na CPMI da terra uma pena que era o relator, era aquele Álvaro Dias, que transformou a gente, que éramos as vítimas, fomos transformados em réus, bem dizer, naquela CPMI da terra, e ali a gente se expôs muito, que a gente teve que dizer nomes, e as pessoas lá, os advogado deles, família deles, e alguns deles ouvindo a gente denunciar nome, que eles queriam nome, aqueles que a gente sabia um pedaço de nome, a gente ia dizendo. Então aí a nossa vida foi muito difícil. Eu já tive assim muitos momentos tensos, né? Em casa, logo no início, né, do empreendimento, fizeram de tudo para me desistir, talvez, né? E eu sempre fui muito clara nos meus posicionamentos, encontros. Eu acho que isso, de alguma forma, incomoda, né? Que um certo dia, que por volta de meia-noite para 1h, eu cheguei a me espantar quando chegou na minha residência um grupo de comunitários em moto me acordando, chamando para me trazer para uma outra localidade mais segura, porque estariam 2 pistoleiros naquele ramal, naquele período, para me matar, né? E eu vim escoltado para a vila, para um lugar mais seguro, permaneci algumas horas na casa do meu tio, e depois esse mesmo grupo veio me trazer aqui em Alenquer, para mim poder ir para Santarém para fazer BOs. Então, se for enumerar, era muito conflito. Todo dia tinha alguém batendo nesse sindicato para a gente ir socorrer, para a gente acompanhar na polícia, no Ministério Público. Enquanto pessoas têm as vidas ameaçadas por defender os próprios direitos, ocorre toda uma cadeia de lucro milionário. Desde o grileiro que se apropria e vende madeira e terras de forma ilegal, o fazendeiro que assim amplia as áreas de produção, passando por empresas que exportam os grãos, as carnes e os minérios brasileiros, até multinacionais e investidores do mercado financeiro que lucram com obras e com a comercialização desses produtos primários. Empresas que vendem um discurso de sustentabilidade e responsabilidade social, mas que na prática pouco fiscalizam e têm como real objetivo o dinheiro. Levam as riquezas e deixam para os locais a devastação e os conflitos. Quem conhece a história de Maria do Espírito Santo, de Zé Cláudio, de Dorothy, não está nesse porque eles passam muitos anos com
aquela determinação que eu digo, não é uma simples ameaça de morte. Eles te marcam para morrer, eles querem ser dono da vida da gente. Uma das coisas que me deixa triste muitas das vezes é como muitas lideranças mulheres estão sendo mortas, né? Eles dão um recado deles, mas quanto mais tiram uma, se nasce 5 e mais resistente ainda. Para essa luta que não é, que ela é desigual e cruel também. Muito. Já tive muitas mulheres que eu já conheci e que hoje não estão aqui. É ruim, mas nós vamos resistir. Isso vai amargando, mas sabe, a gente tem tanta vontade de fazer justiça, de lutar, de não desistir, que a gente vai superando esses obstáculos, mas a gente quer que o povo entenda que é preciso ser resistente, que é preciso fazer luta. Então vivi, mas eu tenho sempre uma preocupação comigo de não enfrentar, né? Não facilitar, vamos dizer isso, né? Não facilitar, eu sempre procuro de alguma forma mudar, né? Algumas coisas assim, não entrar num confronto direto, né? Eu acho que isso a gente precisa ter. Eu sou um líder, mas sou um líder, assim como diz o sindicato, o totó do sindicato. A gente trabalha em preservar a vida, certo? A gente jamais vai incentivar ninguém a confrontos, né? Porque tanto pode morrer pessoas do nosso lado, como pode morrer pessoas do outro lado. E se a gente luta pela vida, não é só pela vida da gente, é pela vida dos outros também, né? Eu sempre disse que era forte, mas forte para enfrentar e crer que ainda que matasse meu corpo, não mataria a minha alma e nem a luta seria apagada. Mas elas não desistem, nós não desistimos. Porque a mulher, ela defende o território dela como ela defende o espaço dela, os filhos dela, com unhas e dentes. E ela vai até as últimas consequências. O nosso sentimento, a nossa alma está em liberdade sempre para querer gritar por justiça, por lutar por desigualdade. Então isso move a gente acima de qualquer ataque que o corpo da gente esteja sofrendo, mas é uma luta que vale muito. E é isso que eu espero que a gente consiga sensibilizar de tal forma, né, que esse pessoal acorde um dia para todo esse momento que nós estamos vivendo de turbulência, de violação de direito, de tomada de nossos territórios, né, de fazer com que eles consigam perceber que nós existimos, na verdade, né? Que para ele parece que nós somos invisíveis, né? Para mim isso está muito claro, mas a gente tem muita consciência do que a gente faz. Nós sabemos que tem muitos trabalhadores que estão lá no campo que nem sabem o que se passa no Congresso Nacional, não sabem o que passa nas câmaras de vereadores, né? Nos poderes executivos. E a gente que está aqui, que tem o conhecimento, a gente tem que falar alguma coisa, a gente tem que fazer algo, né? Porque se não tiver organização, se não tiver essa unidade, a gente não consegue combater tanta injustiça, tanta maldade que vem para cima dos trabalhadores. Então o povo hoje está se unindo. De primeiro o índio puxava para um lado, o quilombola para o outro. Hoje não, com o governo do Bolsonaro, as duas etnias estão de mão dada. E eu creio que nós vamos conseguir a nossa titulação das comunidades quilombolas e também demarcação dos indígenas. Esses relatos representam a luta de muitas e muitos defensores de territórios que se replicam pela Amazônia e pelo Brasil. Enquanto gravávamos esses depoimentos, o coronavírus se espalhava pelo mundo. O sistema de saúde da região norte do Brasil colapsou. Assim, o cenário de ataque se agrava com o avanço do coronavírus como arma biológica contra os povos, mostrando que o descaso é projeto. E que a gente possa, através de tudo isso que é doloroso, é sentimental, mas que a gente possa transformar isso numa luta de cada um, para defender as causas dos menos favorecidos.